Bom dia, turma do sétimo ano. Nesta aula, nós vamos aprender a realizar algumas operações com os números racionais. Vamos aprender a multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. Fique atento aos exemplos e depois pratique com as atividades em seu livro didático. Vamos à aula. O nosso objetivo nessa aula é realizar as operações envolvendo números racionais. Como já foi falado, nós vamos aprender a fazer as operações e também algumas expressões numéricas. Primeiro, vamos aprender como realizar a multiplicação de números racionais. Lembrando que números racionais são números com vírgula, frações e também os números inteiros e naturais que pertencem aos racionais. Então, nesses exemplos, vamos focar apenas em aprender multiplicação de frações e multiplicação de números decimais. Nesse primeiro exemplo, nós temos um número natural, aliás, um número inteiro, menos 3, que será multiplicado pela fração menos 2/5. No caso de termos um número inteiro multiplicando uma fração, nós fazemos a multiplicação apenas com o numerador. Então, vamos ter menos 3 vezes menos 2. Mas atenção para as regras de sinais. Na multiplicação de números racionais, segue a mesma regra dos números inteiros, aonde quando multiplicarmos sinais diferentes, o resultado será negativo, menos e mais ou mais e menos, e quando multiplicarmos sinais iguais, o resultado será um número positivo. Então vamos ver aqui na nossa explicação. Quando eu for multiplicar menos 3 vezes menos 2, eu vou usar aqui que os dois sinais são negativos. Então nós temos aqui no nosso exemplo, dois sinais negativos, menos e menos fica mais. Então aqui vai ficar o resultado positivo. Então eu vou multiplicar 3 vezes 2, dá igual a 6. E o meu denominador, que é o 5, eu apenas faço aqui a repetição. Após fazer a multiplicação, você vai observar se a fração pode ser simplificada, que é dividida por o mesmo número. Se não puder, esse já é o nosso resultado. Vamos ver agora o segundo exemplo. Temos mais 5 terços multiplicado por menos 4 terços. Primeira regra de sinal, positivo com negativo. Temos aqui esse primeiro exemplo, positivo com negativo. Mais e menos fica menos. Então, nosso resultado aqui será negativo. Aí fazemos a multiplicação normalmente. Multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo outro denominador. Então, como vai ser? 5 vezes 4 é igual a 20. Passamos aqui o traço da fração. E no denominador, 3 vezes 3 é igual a 9. Pronto. Como o 9 só dá para dividir por 3 e o 20 não dá para dividir por 3, essa fração ela é irredutível, não dá para ser simplificada. Esse é o nosso resultado. Vamos agora para a multiplicação de números decimais. Primeiro vamos observar os sinais. Temos um sinal negativo e um positivo. Então está aqui o nosso, esse exemplo aqui, né? Um negativo e um positivo vai ser negativo. Então o nosso resultado aqui vai ser negativo. Agora vamos fazer a multiplicação. Lembrando que para multiplicar números com vírgula, nós vamos fazer a conta normalmente. 2,1 multiplicado 3,4. Nós vamos fazer a conta como se não tivesse vírgula, tá certo? Faz de conta que a vírgula não está aqui. Faz 4 vezes 1 é 4. Normalmente, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1 é 3. Agora aqui embaixo, né? 3 vezes 2 é 6. Passamos o traço e vamos somar. Baixou 4. 3 mais 8 é 11. Coloco 1
Traz 1 aqui para o 6. 1 mais 6 é 7. Após fazer a conta, nós vamos contar quantas casas decimais nós temos aqui no número. 2,1 eu tenho uma casa decimal, um número depois da vírgula. No 3,4 eu também tenho uma casa decimal, que é o número 1, ou o número 4, que está depois da vírgula. Então, juntando aqui os dois, nós temos duas casas decimais. Então, no meu resultado, eu vou ter duas casas decimais. Então, eu vou contar de trás para frente, dois algarismos, e vou colocar a vírgula. Então, nosso resultado vai ser 7,14. Pronto, na multiplicação de número com vírgula, você multiplica normalmente, conta as casas decimais dos números que estão sendo multiplicados e coloca essa quantidade de casas decimais no seu resultado. Vamos para o próximo exemplo. Agora, nós vamos estudar a divisão de números racionais. Certo? A divisão. Na divisão, na verdade, a gente não faz a conta de dividir, né? Nós já vimos lá no sexto ano que a regra para multiplicar, para dividir fração, a gente multiplica o primeiro número pelo inverso da segunda fração, né? Então, o que é que significa isso? Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos menos 2 dividido por mais 1/3. Então, o menos 2, a gente vai permanecer do jeitinho que ele está aqui, menos 2, só que ele vai multiplicar, não é dividir, a gente faz a conta, na divisão é de vezes. Só que o segundo número, a gente tem que inverter a fração. O 3 vai para cima e o 1 vem para baixo, certo? Nesse caso, como 3 dividido por 1 é igual a 3, poderíamos deixar apenas o 3 aqui em cima. Quando o 1 é denominador, não é obrigatório colocar ele, né? É como se ele fosse oculto. Então ficaria menos 2 vezes 3. Só que temos que lembrar essa regra de sinal. Positivo com negativo vai ficar negativo, não é? Então vamos repetir aqui, multiplicando, colocar aqui o parênteses, mais 3 sobre 1. Então tá aqui, ó. Menos e mais, é esse exemplozinho verde aqui, né, ó. Menos e mais, aí dá menos. Então aqui vai ser menos. 2 vezes 3 é igual a 6. Pronto. Como 1 é denominador, 6 dividido por 1 é igual a 6. Então não precisa colocar o denominador quando é 1, tá bom? Então nosso resultado aqui é menos 6. Vamos para o segundo exemplo. Repetimos a primeira fração, certo? É algo bem prático, ó. A primeira fração ela permanece inalterada. E aí você vai multiplicar, não é dividir, multiplicar, só que a segunda fração você vai trocar os termos de lugar, tá bom? Vamos botar o 5 em cima e trazer o 2 aqui para baixo. Como aqui era negativo, né? É sempre bom colocar entre parênteses, para não ficar junto os sinais. Aí vamos fazer menos e menos, ó. Menos e menos fica mais. Sinais iguais, né? Fica positivo. Aí multiplica normal. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5 é 10. E 3 vezes 2 é 6. Atenção que na nossa fração, ó, eu posso dividir o 10 por 2. E o 6 eu posso dividir também por 2. Então eu posso colocar aqui como resultado. Pessoal, o 2 aqui ficou meio feio. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então nós temos como resultado 5/3. Observe que quando o resultado é positivo, não é obrigatório você colocar o sinal de mais, tá bom? Agora quando é negativo é obrigatório colocar. E temos agora a nossa divisão de números decimais. Então como nós fazemos a divisão de números decimais? Para mim fazer essa divisão, eu vou fazer o seguinte. Eu quero dividir 2,25. Fazer aqui bem, cuidado. Eu quero dividir por 0,5. Bom?
Então, observa que no 2,25 nós temos dois números depois da vírgula, temos o 2 e o 5, duas casas decimais. No 0,5 eu tenho apenas uma casa decimal. Então, para fazer a divisão de números com vírgula, as casas decimais devem estar iguais, ou seja, tenho que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Caso estejam diferentes, eu vou completar os números que estão faltando com o algarismo zero. Então, no 0,5 está faltando um algarismo aqui depois da vírgula. Aqui tem 2 e aqui só tem o 5, né? Então eu vou acrescentar o zero. Pronto, então eu tenho agora o 0,50 e 2,25. Agora os dois algarismos estão depois da vírgula nos dois números. E aí depois disso o que é que eu faço? Eu apago a vírgula e faço a divisão normalmente. Observe que aqui eu tenho um zero à esquerda, né? 0,5. Então esse zero também ele sai. Então eu vou fazer a divisão de 225 dividido por 50. Então vamos lá. 4 vezes 50 dá 200. Aí 200 menos 25, vai sobrar só o 25. O 25 é menor do que 50, não é? Então eu vou colocar aqui um zero, eu vou colocar aqui a vírgula. Pronto. 250 dividido por 50 vai ser igual a 5. 5 vezes 50 dá 250, menos 250, o nosso resto é zero. Então, após você igualar as casas decimais, você faz a divisão sem a vírgula normalmente. Então, o nosso resultado aqui, 4,5. Mas atenção ao sinal, ó. Um número é positivo, o outro é negativo, ó. Positivo com negativo, ó. Resultado negativo. Então, minha resposta aqui é menos 4,5. Vamos para agora o próximo exemplo. Potenciação de números racionais. A potenciação, nós temos que repetir uma multiplicação várias vezes. Então, menos 5, menos 2 quintos é a minha base e o 3 é meu expoente. Então, isso significa que eu vou multiplicar menos 2 sobre 5, ele vai se multiplicar 3 vezes, certo? Menos 2, aí vezes, eu tenho que repetir aqui, ó, menos 2 quintos, e mais uma vez, menos 2 quintos, bom? Então, esse meu 3 aqui do meu expoente, quer dizer que eu vou multiplicar aqui, ó, 1, 2, 3 vezes, vai se multiplicar. O erro mais comum que os alunos cometem, ele multiplica 2 vezes 3 e 5 vezes 3. Então não é isso, porque o 3 é para repetir a multiplicação e não multiplicar por ele, tá bom? Então, vamos agora aos nossos sinais, ó. Lembrando lá, ó, menos e menos vai dar mais. E mais com esse outro menos aqui, vai ficar negativo. Aí multiplicando, 2 vezes 2 dá 4. Aí 4 vezes 2 dá 8. Então, você multiplica, o resultado que encontrar, multiplica por 2 de novo. Aqui embaixo, ó, 5 vezes 5, 25. 25 multiplica por 5 de novo, vai dar igual a 125. Tá certo? Então, essa é a nossa potenciação de fração. Faz o sinal e multiplica os números. Lembrando, se você for querer multiplicar direto, ó, 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 3 é 15, ia dar errado, né? Então você primeiro repete de acordo com o expoente, depois é que você faz a continha de vezes, tá bom? Agora vamos multiplicar aqui o nosso númerozinho com vírgula, menos 1,2. Como o expoente é 2, nós vamos ter menos e menos vai ficar mais. E vamos fazer a multiplicação e colocar aqui o nosso resultado. Vamos fazer aqui na frente, ó. 1,2 e 1,2. Vamos multiplicar um pelo outro, ó. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Passa o traço, soma.
baixo 4, 2 mais 2 é 4, e baixo o número 1. Temos dois números depois da vírgula aqui na multiplicação, ó. Então eu tenho que colocar aqui a vírgula, deixar sobrando dois algarismos. Então o meu resultado vai ser 1,44. Ok? Então, não vou fazer duas vezes 1,2 não, que vai dar 2,4, vai dar errado. É 1,2 vezes 1,2. Muita atenção na potenciação, tá bom? Para o nosso próximo exemplo. A raiz quadrada. A raiz quadrada, na verdade, ela significa lado de um quadrado, né? Então, você vai imaginar que para encontrar a raiz quadrada, você tem que achar o número multiplicado por ele mesmo. Eu quero a raiz quadrada de 49 sobre 25. No caso da fração, eu tenho que encontrar a raiz quadrada dos dois algarismos, do 49 e a do 25. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 49? Você vai testar aí. Quanto é 2 vezes 2? É 4. Então, até longe de chegar no 49, né? 5 vezes 5, 25. Ó, passou aqui, ó. Então, 6 vezes 6, 7 vezes 7, aí você vai achar, você vai perceber que 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada do 49 é o 7. E 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada do 25 é o 5. Então, está aqui a nossa raiz quadrada. No caso do número com vírgula, você pode procurar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144. Certo? Ou usar os números decimais, né? 144, que é 12 vezes 12. Nós fizemos no 1,2 ali agora há pouco. Tá certo? Ó, 12 vezes 12 é igual a 144. Então, a raiz quadrada de 1,44 vai ser 1, só colocar a vírgula no meio, ó, 1,2. Você poderia também fazer assim, ó. Colocava a raiz quadrada, aí 1,44 é 144 sobre 100, não é? Que nós vimos lá no capítulo anterior, né? Como transformar o número com vírgula em fração. Ó. Isso aqui é 144 sobre 100. A raiz quadrada do 144 é 12. E a raiz quadrada do 100 é 10. Então, 12 dividido por 10 é 1,2. Então, você também pode calcular dessa maneira. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos agora, para finalizar nossa aula, uma expressão numérica. A expressão numérica nós devemos fazer as operações que estão separadas por parênteses, colchete, e colocar apenas o resultado abaixo, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho essa figura que é chamada colchete, certo? Dentro dela eu tenho aqui a multiplicação, menos 2 quintos vezes 1/3. Eu vou fazer essa multiplicação e colocar aqui apenas o resultado. Depois que eu achei esse resultado, eu vou fazer a subtração, menos, aqui mais 2/3. Ok? Então vamos fazer aqui essa multiplicação. Lembrando, ó, sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 1 é igual a 2. Multiplica aqui, ó, de cima com o de cima, de baixo com o de baixo, certo? 5 vezes 3, 15. Ou 3 vezes 5, 15, né? Então nós temos menos 2 sobre 15, que é aqui do nosso, vamos eliminar aqui o colchete, tá certo? Aí, ó, menos e mais é menos, né? Sinal diferente está negativo, né? Menos e mais é menos. Então, menos 2 terços. Então, nós temos agora uma subtração de fração. Aí volta para a aula anterior, né? Quando eu tenho aqui essa situação que não é multiplicação da divisão, é aquela chamada regra da borboleta. Ó. Agora que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que é melhor marcar com outra cor. Vou pegar aqui azulzinho. Vou fazer 3 multiplica com 15. 3 vezes 15. 3 vezes 15 dá 45. Vou pegar aqui menos e multiplicar em x, ó. 2 vezes 3, 6. Menos de novo. 2 vezes 15, 30.
certo? Essa aqui é a regra da borboleta, né? Multiplica os dois de baixo, depois multiplica em x. Aí vamos fazer agora a operação lá em cima, ó. Repetir logo aqui o denominador, que é 45. Menos e menos, repete o sinal e soma, né? 6 mais 30, 36. 36 e 45 eu posso dividir por 3. Se eu dividir 36 por 3, tá, essa aqui mais em cima, ó, vai dar igual a 12. E o 45, se eu dividir por 3, vai dar igual a 15. Ainda posso dividir por 3 de novo, né? Que aqui era para eu ter dividido logo por 9. Então, se eu dividir por 3 de novo, vai dar 12 dividido por 3 vai dar 4. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, nós temos aqui nossa expressão como resultado menos 4 quintos, certo? Lembrando que essas frações são todas equivalentes, então todas elas servem como resultado de nossa expressão numérica. Bom, pessoal, chegamos ao final de nossa aula. Agora é a sua vez. Faça as atividades de seu livro didático, copie e responda em seu caderno e envie para mim de acordo com o calendário aí na planilha, tá ok? Espero que tenham entendido. Em caso de dúvidas, entrar em contato. Lembrando que essa semana retornaremos às aulas com as turmas de 9º ano e que vocês podem mandar alguma dúvida para mim no período da manhã, que eu estarei em casa à disposição de vocês. No período da tarde eu estarei na escola. Tá bom? Boa semana a todos e até mais.